Saúdo as amadas irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos iniciando hoje mais uma aula, primeira aula do segundo trimestre, da revista que tem como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Graças a Deus. Estaremos estudando mais precisamente a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Lembrando, minhas irmãs, que a carta de Paulo aos Efésios tem como tema principal a Igreja do Senhor Jesus. Explicando o que é a igreja, é a carta que nos explica o que é a igreja, como ela se forma, como ela se estrutura e como devem viver, mais importante ainda, como devem viver os seus membros. Glória a Deus. Nesta carta nós veremos as bênçãos que temos e também a posição que ocupamos como igreja do Senhor. Glória a Deus. Estudaremos na lição de número 1 da revista, que tem sempre uma função, é bom lembrar, a lição de número 1 tem sempre uma função introdutória e assim nos traz uma visão panorâmica da carta aos Efésios. E depois estudaremos a saudação, até porque, como toda epístola, ela tem uma saudação, que é uma apresentação do autor, dos destinatários e do tema. Em seguida, temos a parte doutrinária e, por último, a parte prática, ou seja, é uma aplicação daquilo que nos foi ensinado. Em primeiro lugar, o título da revista, ela trata da eleição. O tema é a Igreja Eleita. E é bom lembrarmos que nós trataremos especificamente desse tema na lição de número 3, onde nós abordaremos não só a questão da eleição, mas também da predestinação. Porém, se faz necessário abordarmos isso desde já. Porque quando nós falamos em igreja eleita, falamos de eleição, que significa escolha. Então, eleição nada mais é do que uma escolha. Deus, ele é um ser moral que discerne entre o certo e o errado. Melhor dizendo, ele é aquele que estabelece o que é certo e o que é errado. E nessa diferenciação entre o certo e o errado, ele faz escolhas. E uma dessas escolhas que ele fez foi a de querer salvar o homem através de Jesus Cristo. É bom lembrar que o apóstolo Paulo deixa isto registrado na Epístola aos Efésios, conforme está escrito em Efésios 1, versículos 3 e 4. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Logo na introdução da sua carta, Paulo nos diz que Deus Pai fez uma escolha, a de salvar a humanidade na pessoa de Jesus Cristo, para que em Cristo fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Glória a Deus. Vemos também que essa escolha, ela ocorreu antes da fundação do mundo, pois através da sua onisciência, Deus sabia de antemão tudo o que aconteceria com a sua criação. Por isso a revista do trimestre tem este título: A Igreja Eleita. Porque nós fomos escolhidos por Deus como igreja. E o que vem a ser a igreja? É este povo formado por Jesus, escolhido por Deus, para que em Cristo fosse santa e irrepreensível em amor. É bom lembrar, meus irmãos, que esta escolha não é uma escolha individual de
pessoas, mas sim de um povo, de um grupo separado, santo e irrepreensível, que é a Igreja do Senhor, para servi-lo e adorá-lo. Glória a Deus. Quem crê em Cristo faz parte deste povo, e esta oportunidade ela é dada a toda a humanidade. O título da revista menciona também que esta igreja ela é redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glórias a Deus. Na capa da revista nós vemos um rolo, uma coroa de espinhos e um selo vermelho com a imagem de um leão coroado. Primeiramente, este rolo indica a carta de Paulo, até porque os escritos naquela época eram feitos em papiros ou rolos, né? E quando Paulo ele escreveu esta carta, é bom lembrar que ele estava preso em Roma. Esta carta ela foi escrita durante a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, mais ou menos no ano 62 depois de Cristo. Essa é uma das 4 cartas que Paulo escreveu na prisão. As cartas que Paulo escreveu na prisão são Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, né? Vemos ao ler esta carta algumas evidências que comprovam que realmente ela foi escrita na prisão. A primeira evidência está lá em Efésios capítulo 3, versículo 1, que diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Outra evidência está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Outra evidência, Efésios capítulo 6, versículo 20, diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E também nós lemos a respeito disso no capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Nós vemos aqui que Paulo deixa registrado que ele estava passando por um momento de grande aflição, de grande tribulação. Paulo ele foi a Jerusalém e ali ele é preso, né? Dali ele é encaminhado para Cesareia e em seguida ele é enviado para Roma. Ele fica ali preso por algum tempo. É bom dizer que diga-se de passagem, que ele ficou ali em prisão domiciliar. Isso está registrado no capítulo número 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos também, irmãos, ao analisar a capa, que a carta ela está selada com um selo, com a figura de um leão. E sobre o rolo há ainda uma coroa de espinhos. Isso nos remete ao que Paulo afirma em primeiro lugar, que a igreja foi eleita em Cristo. E este leão, ele simboliza o próprio Jesus, conforme está registrado lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, onde o Senhor é retratado como o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5,5 diz: e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então nós vemos aqui, né, que Jesus, ele venceu através do seu sangue derramado, permitindo assim que o homem pudesse voltar a congregar-se novamente através da sua igreja. Isto quem afirma é o próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 16. Diz assim, Efésios 2, 13 ao 16.
Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, através do sangue de Cristo derramado, nós pudemos voltar a nos congregar novamente como corpo de Cristo. Jesus, ao se sacrificar em nosso lugar, na cruz, trouxe novamente a humanidade para perto de Deus, formando um povo chamado Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o subtítulo da lição diz que ela foi redimida pelo sangue de Cristo. Isto é, foi comprada, resgatada pelo sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus confirma isto na cruz, minhas irmãs, ao dizer: está consumado, ou seja, está pago, está quitado, o preço está quitado. Glória a Deus. Em Colossenses 1, 13, 14, Paulo fala exatamente sobre isso, que a redenção da humanidade só foi possível através do sangue de Cristo. Glória a Deus. Colossenses 1, 13 e 14 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 2,14 ainda fala: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Glória a Deus, aquela cédula, ela foi rasgada, ela foi quitada, ela foi paga, graças ao sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus quitou a nossa dívida, minhas irmãs. Diga-se de passagem que era algo impagável, possibilitando assim novamente o nosso resgate. Glória a Deus. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus, porque nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Aleluia! Lá em 1 Pedro, capítulo 18, 20, ainda no mesmo assunto, ele afirma também que a nossa salvação seria por intermédio do derramamento do sangue de Cristo. 1 Pedro 18, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 18 ao 20, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Glória a Deus. E por fim o subtítulo diz: e selada com o Espírito Santo da promessa. O selo representa aqui, minhas irmãs, ou indica a propriedade. Os reis na Idade Média, para confirmar a autenticidade de uma carta, eles selavam com seus brasões, que normalmente ficavam nos anéis, indicando assim ao destinatário a origem da carta. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós temos um selo que confirma a nossa origem.
ou seja, a quem nós pertencemos. E este selo é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E é este selo que confirma a nossa autenticidade e nos diferencia de todos os demais. Glória a Deus, porque nós temos como igreja do Senhor o Espírito Santo de Deus. Vamos ler sobre isso lá em Efésios 1:13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta revista, minhas irmãs, ela é constituída em 3 blocos. O primeiro bloco é a lição 1, que é a que nós estamos tratando hoje. Ela nos dá uma visão geral, panorâmica da carta aos Efésios e faz uma análise da apresentação desta carta. O segundo bloco, ele vai da lição 2 até a lição 10, onde nós nos ocuparemos da parte doutrinária da carta. E o terceiro e último bloco, ele vai da lição 11 até a 13, onde nós estudaremos a parte prática da epístola, ou seja, das condutas que nós, como igreja do Senhor, devemos ter. O que vem a ser epístola? Epístola é um tipo de carta e tem como característica o fato de ser algo que não é de ordem pessoal, ou seja, ela é dirigida normalmente a mais de uma pessoa, a um grupo. Nós vemos na epístola aos Efésios revelações que Paulo teve da parte de Deus sobre a compreensão do que vem a ser igreja. Algo que ele gostaria de discutir com os irmãos da igreja em Éfeso. Então isso é uma característica de uma epístola. Outra coisa interessante também, e que a gente pode verificar numa epístola, é que ela não trata de um único assunto. Ela normalmente aborda vários temas e assuntos. Então, normalmente uma epístola é dirigida a mais de uma pessoa e ela aborda mais de um tema ou assunto. Como o nome diz, esta epístola ela é escrita aos irmãos de Éfeso, Naquele tempo, naquela época, Éfeso era uma cidade muito grande, ela tinha 300 mil habitantes aproximadamente. Ela era a segunda maior cidade do Império Romano. E também era um centro de idolatria. Por quê? Porque ali existia um templo de adoração a uma deusa chamada Diana ou Artemis. Diana em latim, Artemis em grego, Atualmente, só para as irmãs se localizarem, esta cidade ela fica na atual Turquia, dentro da Turquia. Esta igreja ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo e também é importante salientarmos que Éfeso foi a cidade que mais tempo Paulo permaneceu. Ele ficou ali aproximadamente por 3 anos e estabeleceu um vínculo muito forte com os irmãos ali. Tanto é que em Atos, capítulo 20, versículo 25, quando ele está indo para Jerusalém, ele chama todos os anciãos da igreja para conversar, passa as instruções e diz a eles que nunca mais os veria. Isso demonstra ali o afeto, o amor que Paulo tinha pelos irmãos em Éfeso. Isso está registrado, como já disse, em Atos, capítulo 20, versículo 25. Esta carta ela está estruturada da seguinte maneira. Primeiro, existe a saudação inicial, onde Paulo se apresenta aos irmãos em Éfeso. Em seguida, nós temos uma parte doutrinária, em que o apóstolo Paulo traz vários ensinos aos irmãos. Isso vai do capítulo 1, versículo 3, até o final do capítulo 13. Então, aí está a parte doutrinária da carta.
Efésios capítulo 1, versículo 3, até o fim do capítulo 3. E por fim nós temos a parte prática, onde o apóstolo Paulo nos ensina como nós, como igreja do Senhor, devemos nos comportar diante das situações da vida, ou seja, diante da família, do trabalho e perante a sociedade. Nós vemos através disto que a vida cristã, ela não é composta apenas, minhas irmãs, por conceitos e teorias, mas também por práticas e atitudes, ações e comportamentos. Ou seja, não é só pelo falar, mas pelo agir, né? Até porque nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Glória a Deus. Conforme o Senhor nos ensinou e deixou registrado lá em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Nós somos sal da terra e a luz do mundo. Glórias a Deus. Na parte doutrinária, nós vamos estudar, em primeiro lugar, a posição do crente em Cristo. Segundo, nós vemos também a primeira oração que o apóstolo Paulo faz em favor dos destinatários da carta, ou seja, dos irmãos de Éfeso. Terceiro, nós veremos a respeito do passado, presente e o futuro do crente. Em quarto lugar, nós aprenderemos a respeito do ministério e a mensagem do apóstolo Paulo. E por fim, ele termina esta parte doutrinária com uma segunda oração. Aleluia. Na parte prática, nós vamos estudar, primeiro, quais são as responsabilidades do crente. Olha como é importante essa parte prática, minhas irmãs, né? As responsabilidades do crente. Segundo, o chamado do crente para viver uma vida de pureza e santidade. Terceiro, falaremos sobre uma vida cheia no Espírito Santo. O que é ter uma vida cheia no Espírito Santo? Falaremos também acerca da batalha espiritual, do mundo espiritual que nos cerca e nos rodeia, que nós temos que estar preparados para enfrentá-lo. E em quinto lugar, a carta termina com uma saudação, mas é uma saudação final, de despedida dos irmãos. Desta forma está estruturada a carta de Paulo aos Efésios. Concluindo esta lição, nós falaremos rapidamente sobre saudação, que são os 2 primeiros versículos do capítulo 1. Diz assim: saudação aos irmãos da igreja em Éfeso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que toda epístola começa com uma saudação, Paulo começa essa epístola se apresentando aos irmãos em Éfeso como apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, deixando claro a todos que aquele chamado, seu chamado, era um chamado divino. E ele endereçava essa carta a quem, minhas irmãs? Aos santos. Santos. E aqui nós já tiramos uma lição importante, né? Aqui nós temos uma característica que é fundamental à igreja do Senhor. Ela tem que ser santa. Santa. Para fazermos parte do corpo de Cristo, a igreja que vai morar no céu, essa condição ela é fundamental. Ela tem que ser santa. Lá em Hebreus capítulo 12, 14, Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus ou ao Senhor. Outra coisa, além de santos, os destinatários da carta, eles eram fiéis em Cristo Jesus. O que é ser fiel? Aí é uma outra condição que é fundamental para a igreja do Senhor. Fidelidade é alguém que cumpre
o compromisso que assumiu, independente da situação ou da condição, ou do preço que ele tenha que pagar. Ele cumpre com aquilo que ele disse. Então, isto é ser fiel, né? Ou seja, para pertencermos à Igreja do Senhor, precisamos destas duas condições ou características. Primeira, sermos santos, separados do mundo, para trabalhar para o Senhor. E segundo, fiéis a Cristo, independente das circunstâncias ou da situação, ou daquilo que nós venhamos a enfrentar. E assim, minhas irmãs, nós concluímos a primeira lição deste trimestre. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite. E assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.